Com a Espanha ainda vivendo os reflexos sociais e econômicos da Guerra Civil, em 1951 o governo ainda alistava e enviava soldados para os conflitos na Coreia e na Rússia. Foi nessa época, lutando pela própria sobrevivência, sonhando em trocar a guerra por uma missão maior, um homem assumiu o risco de viajar para a América. Escondido em um navio cargueiro, sozinho, sem documentos, nenhuma garantia e apenas com o endereço de um tio que supostamente morava no Brasil. Este homem perseguiu um sonho que o levaria a construir uma das maiores empresas do Brasil no setor de logística. Uma emocionante história de desafio e superação. Este homem se chama Tarcísio Gonzalez. O meu motivo de estar sentado neste caminhão lindo, maravilhoso, e estar neste país que tem tudo de melhor, é a Guerra da Coreia. Em Espanha era Cameló, e o Franco tinha que mandar forças para a Coreia, porque fazia parte da ONU. Aí um amigo meu me falou um dia antes: "Ó, está indo para Honduras e você casca fora porque você vai para a Coreia." Aí eu perguntei para meu pai onde tinha família. Falou: tem um irmão no Brasil, meu sogro em Neuquén, na Argentina, e uns primos no México. Mas não tenho endereço de ninguém. Aí eu consegui falar com o consulado do Brasil por carta, perguntando o endereço do tio Martim. Aí ele me mandou o endereço, escrevi para ele, explicando os motivos. Aí ele mandou uma carta de chamada e um contrato de trabalho. Mas isso demorou quase um ano. Quando chegou, não tinha mais tempo. Já o meu prazo de me apresentar no exército já estava na hora. Aí eu tive que ficar escondido um ano em Portugal, Espanha, França. O pior da vida é ficar correndo de alguém porque você não dorme tranquilo. Aí eu vim para o Brasil de navio, sem lenço e sem documento. Tarcísio chegou ao Brasil e recomeçou a sua vida. Trabalhou em feiras livres, fazendo carga e descarga de caminhões de verduras. Seu empenho extraordinário nesse trabalho braçal e pesado o levou rapidamente a conquistar seu primeiro caminhão. 9 anos depois de sua chegada, foi inaugurada a nova capital do nosso país, por Juscelino Kubitschek. Desafiado pelo presidente a transportar grandes máquinas para a construção da nova capital, Tarcísio inovou, cortando seu caminhão e transformando no que seria a primeira carreta-prancha da Transpes. Era o começo de uma nova era. Com papel fundamental no pioneirismo e dando partida aos novos negócios, Dona Ruth Castro, também fundadora da empresa, enxergou além do seu tempo e introduziu no mercado o primeiro serviço de escolta para transportes pesados do Brasil. Nós fomos crescendo, fomos tendo 5 carretas, 10 carretas. Existiam alguns batedores que eram da Polícia Estadual e alguns da Federal. A gente requisitava quando a carga já fosse bem maior, bem assim, excedente. Mas quando a carga era menor, precisava de um batedor, não existia batedor. E com isso, a nossa empresa crescendo e a própria Polícia Rodoviária não tendo batedor para poder nos atender, veio aquela lei nova que era obrigado a ter batedor. E a gente, para poder ter escolta, tinha que fazer a segurança de carga, tinha que entender das leis, de como funcionar e tudo como seria. Então eu fiz isso tudo, preenchi isso tudo e falei, então nós vamos abrir uma escolta. Eu tenho uma grande admiração pelos meus pais. Quando olhamos a história da Transpes, eu sempre vi neles, apesar da simplicidade, um amor muito grande, uma esperança muito grande e um empreendedorismo muito grande, na forma com que eles se colocavam diante das dificuldades da vida, que não foram poucas, porque fazer com que a Transpes pudesse
transpor todas as crises nos anos 70, nos anos 80 e até mesmo antes disso, é necessário ter muita coragem, muita fé, muita determinação. E eu sempre lembro do meu pai em momentos de dificuldade, seja político ou econômico, que o Brasil viveu, ele sempre com esperança, ele sempre com expectativa, ele sempre animado para o trabalho, ele sempre querendo continuar fazendo aquilo que ele amava. Eu acho que esse é o grande diferencial que eu aprendi com eles, né? O trabalho não é o trabalho pelo trabalho, ou o trabalho pela remuneração, ou o trabalho pela realização pessoal, é o trabalho pelo amor, né? É o trabalho pelo sonho, é o trabalho por um ideal. E eu acho que isso faz toda a diferença na alma da Transpes, no conceito do que é a Transpes hoje. Quando eu olho o nosso passado, é um passado de muita luta, é um passado assim de muito trabalho, não só deles, mas nós também, eu, Tárcia e Alfonso, participamos com um conjunto desse mesmo conceito, dessa mesma filosofia de vida, construindo aquilo que sonhamos como uma empresa, né? E eu tenho uma alegria e uma gratidão a Deus muito grande por ter me proporcionado viver isso tudo na minha história. Na década de 80, respondendo aos novos desafios do mercado, assume a liderança da empresa a segunda geração, Alfonso, Tárcia e Sandro Gonzalez. Conhecendo o negócio e vivendo a empresa desde cedo, os irmãos, sob a liderança do primogênito Sandro Gonzalez, promoveram um verdadeiro salto de empreendedorismo, inovando, agregando valores e ampliando serviços. Hoje a empresa tem uma representatividade em todo o Brasil e novas fronteiras também. Apesar de Brasil século XXI, o Brasil tem que ser ainda feito muita infraestrutura, muitas estradas e ferrovias e lugares remotos aí que a empresa tem conseguido ter uma boa penetração e levado o desenvolvimento para essas áreas. Hoje esse é o meu principal papel, buscar com toda a área logística operacional uma eficiência que a empresa tem que ter, mantendo toda a tradição, toda a missão e os valores. Acelerar com o tempo, acelerar para o presente e acelerar para o futuro, sem sombra de dúvida nenhuma. A empresa seguiu sua trajetória. Venceu enormes obstáculos. Acelerou um negócio que até os anos 2000 se expandiu para todo o território nacional, Mercosul, e hoje conquista respeito e visibilidade internacional. A estrutura foi modernizada. Ferramentas inovadoras de gestão foram implantadas. A Transpes conquistou reconhecimento e atingiu resultados que foram além das expectativas. Acho que a gente, quando investe em pessoas e as pessoas trabalham com satisfação, trabalham com alegria, elas produzem mais, o resultado dela é muito melhor, a colocação no mercado é completamente diferente. E isso, por incrível que pareça, retorna para a própria Transpes, ou seja, um funcionário satisfeito lá fora, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua atividade, a sua produtividade é muito maior do que um funcionário insatisfeito. Então a gente, com essa preocupação, a preocupação do zelo pela satisfação, pela felicidade do indivíduo, ela traz também, além de estar aliada a um princípio e a valores nossos no trabalho, ela traz também um resultado surpreendente para dentro da companhia. Com equipamentos de alta tecnologia, frota completa e constantemente atualizada, a Transpes oferece soluções personalizadas e criativas
na área de transporte e logística. Refletindo essa expansão, a marca também evoluiu, ganhando força e presença global. Hoje, a segunda geração da Transpes, seguindo o exemplo de seus fundadores, constrói e prepara em bases sólidas a transição de um legado de competência para a próxima geração, que chega para somar criatividade, inovação e sustentabilidade. Essa é a Transpes, uma companhia moderna que chega a 50 anos agora, em 2016, com objetivos claros, de um planejamento sempre alicerçado em cima de uma gestão eficiente, de uma alta performance, de indicadores consistentes, de utilização de uma tecnologia sempre de ponta, né? Todos esses indicadores que compõem uma grande companhia. Mas existe um momento no trabalho que a alma precisa se associar ao trabalho. A Transpes tem como grande desafio exatamente isso: transmitir esse legado para a próxima geração, um legado da sua alma e não simplesmente da sua gestão moderna e da sua produtividade. Nós amamos o que fazemos e fazemos o que amamos. Isso é toda a diferença na vida das pessoas que trabalham aqui na Transpes. Nós temos esse desafio de transmitir esse legado à próxima geração, os nossos caminhos que vão nos levar ao futuro, mais do que simplesmente serem indicadores de economia, indicadores de desempenho, indicadores de gestão, é exatamente traduzir a alma que foi implementada no início da Transpes, na fundação da Transpes, com amor, com carinho, com virtude. Esse legado a gente quer transmitir para a próxima geração. E com certeza, se tivermos êxito nisso, a companhia vai continuar crescendo e se propondo a alcançar os seus objetivos dentro do território nacional e até mesmo no exterior. Fé em Deus. Acreditar em alguma coisa, ter fé, isso é muito importante. Tem 4 coisas que a pessoa deve ter. Primeiro, amar os outros, os próximos, principalmente a Deus. Segundo, saber perdoar. Terceiro, saber perder. E o quarto, ter humildade. Com essas 4 coisas, é mais fácil vencer. O ideal e a determinação de um vencedor. Uma família unida e competente. Muito trabalho e nenhum medo de encarar os desafios da vida e dos negócios. Essa é a estrada de sucesso de uma grande empresa. Essa é a história da família Transpes.